eu quero deixar uma palavra para você. Hoje nós finalizaremos o nosso estudo acerca da questão do batismo, que a gente trouxe o nome técnico, teológico, de catecumenato. No primeiro episódio, eu explico o que significa essa palavra. Você pode dar uma olhada, tem o detalhamento ali nesse sermão do primeiro episódio. Nós fizemos já, são com esse 3 episódios, nos quais a gente viu no primeiro episódio catecumenato, o que é religião e quais são as principais religiões do mundo. Nós fizemos esse episódio na celebração de número 851, do dia 2 de novembro de 2025. Na celebração de número 852, no dia 9 de novembro, a gente viu catecumenato, o que é o batismo e quais são os principais batismos do mundo. E por fim, hoje, na celebração de número 853, desse dia 16 de novembro de 2025, a gente vê catecumenato, o que é salvação e quais são os principais meios de salvação no mundo. Então, eu começo com o que é salvação e quais são os principais meios de salvação do mundo, fazendo aqui, iniciando pelo final. Quais são os principais meios de salvação do mundo e depois a gente estende no que é a salvação. Hoje eu trouxe alguns versículos bíblicos para a gente fundamentar melhor essa questão de salvação, tendo em vista que se refere basicamente às questões, não é? Ali mais espirituais. Eu acolho aqui minha prima Marli, que conversamos um monte. Olha, eu não sabia a origem da Marli, e aí ela falou o nome dos pais ali, enfim. Agora eu sei, não é, a origem que tem a Marli. Seja muito bem-vinda. Ela é da cidade de Bandeirantes, Paraná, Brasil. Pois bem, eu vou então iniciar falando sobre os principais meios de salvação do mundo. E aí já nós deixamos de foto de capa nas nossas redes sociais essa semana uma foto que exemplifica um pouco desse meio de salvação. Nessa foto eu coloquei 2 resgates de seres humanos, pessoas trabalhadoras. Uma dessas pessoas algumas dessas pessoas, que eram 2 ou 3, estavam trabalhando numa torre eólica, que é uma torre bem alta, semelhante àquele hélice do helicóptero, né, que gira assim, ó. Então ela é bem alta. Essas pessoas estavam trabalhando lá em cima e pegou fogo embaixo na torre, não é? Então como é que elas desceriam? Então, que essas torres elas têm um elevador, enfim, para subir. Aí elas tiveram que ser resgatadas, salvas pelo helicóptero. Então, se você olhar na foto que a gente colocou nas redes sociais, a foto de capa dessa celebração, Juarez Carvalho dos Santos, que nos acompanha, você vai observar isso. E numa foto maior tem também pessoas, não é? E quando a gente olha ali, são pessoas que trabalhavam numa mina, teve ali uns acidentes, e aí essas pessoas foram resgatadas com vidas. E tem mais algumas fotos menores que ocorreram aqui no Brasil, de pessoas que foram resgatadas pela Justiça do Trabalho. Tem uma mão, por exemplo, toda machucada, a pessoa com a mão remendada, porque estava trabalhando em serviço que a legislação chama de análogo à escravidão, não é? Porque como não tem mais escravidão no Brasil, então um serviço análogo, comparado à escravidão. E é literalmente um serviço escravo. A pessoa ela vai trabalhar
e ela trabalha por conta da comida. Aqui em Nova Esperança, há mais ou menos 1 ano, 2 anos, um pai e um filho foi resgatado de uma situação assim, de uma fazenda. Eles não podiam sair, comprava tudo da fazenda, enfim, e trabalhava só a troco da comida, só. E aí pensa que é comida boa, que é local bom para se morar? Não, eles moravam praticamente no estábulo. Aí eles ainda tinham, irmã Francisca, tinha conseguido a aposentadoria. O patrão ou a patroa, na época, pegou o cartão de aposentadoria deles e recebia o dinheiro deles. Ué? E aí, isso é muito triste. A gente tem muito disso ainda no Brasil. Então, quando há uma denúncia, enfim, aí a Justiça do Trabalho vai lá, verifica a situação e resgata, salva a pessoa daquela condição degradante. Tem muita gente boa que inclusive fica falando na televisão, né, descendo pau no governo, falando um monte de coisa, que nas suas fazendas exploram o pobre, exploram a pessoa, não é? Então, quando isso é constatado, a pessoa é salva dessa maneira triste, deplorável, criminosa, em que algumas pessoas que se dizem humanas, não é? Elas submetem as outras para trabalhar como escravas nas suas propriedades, nas suas casas, não é? Para obterem lucro. A minha avó, a minha bisavó paterna, por exemplo, ela foi levada para uma fazenda, ainda criança, para cuidar de uma outra criança. E quando ela saiu de lá, por exemplo, ela já tinha filhos, inclusive, que uma das filhas dela, por exemplo, foi a minha avó, que casou na fazenda, não é? Como escrava. Então o meu avô e a minha avó saíram dessa fazenda como escravos. Percebe que não está muito longe essa geração, não é? De escravidão que nós tivemos no Brasil. Então esse é um dos tipos de salvação que eu quero colocar, que é a salvação da pessoa, tirando ela dessa degradação, dessa vida, não é, terrível, de escravidão ou de perigo. E aí eu coloco também salvação de animais. Aí tem ali alguns gatos, cachorro, não é? Tem o que ficou muito famoso, né, que foi do cavalo Caramelo, que foi quando houve aquelas dificuldades no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, né, no Rio Grande do Sul, ele foi salvo, né? E a água encheu, né? Ele foi nadando, então ficou só um ponto de uma comieira assim de zinco e ele ficou em cima da comieira. Então ali deu teve que ser feito um grande trabalho porque assim, do jeito que a água estava alta, né? Sei lá, mais ou menos, talvez ali, eu acho que pode-se colocar uns 5, 6 metros ou mais de água. Do jeito que o cavalo estava estressado e cansado, então, se não fizesse um bom trabalho, ele cairia na água e aí ele morreria, porque aí não tinha como tirar ele da água, era mais complicado, né? Então foi feito todo um trabalho ali para tirar ele de cima, né? Tem registro disso na internet, você pode dar uma olhada, com o veterinário, né? Que é o profissional adequado para fazer uma avaliação para sedar o cavalo. Então, não se der uma sedação assim muito elevada, do jeito que ele estava, ele poderia morrer ou ter uma sequela. Então tudo isso tem que calcular, né? Então calcula através do peso. Não pode ser uma sedação, por exemplo, muito leve, porque senão, já imaginou, no meio está resgatando o cavalo, quando chega no meio da água o cavalo acorda, não dá na mesma. Então tudo calculado. Então isso é ciência, não é? Salvação é ciência também, é conhecimento. Então o veterinário, ou a veterinária, não sei qual o gênero que foi lá, né? Mas a profissional chegou, olhou, né, ali o peso do cavalo, mais ou menos aproximado, não é? Tem que dar um tiro certeiro, né? Porque se o cavalo assusta, né? Como é que faz? Então tudo calculado. Aí o cavalo, do jeito que ele caiu, eles já calcularam também o movimento, encostou, o cavalo já caiu praticamente dentro do barco, não é? E aí tiraram o cavalo dali. Aí teve um contratempo,
porque eles imaginavam um tempo para colocar o cavalo no local seguro, mas aí não conseguiu passar naquele trajeto, teve que desviar o trajeto, então aumentou um pouquinho, chegou quase no limite já que o cavalo estava acordando. Aí depois que o cavalo acorda, tem todo um acompanhamento. Então isso não é feito só com animais, é feito com as pessoas também que saem da escravidão, não é? Daquele regime, tem que ter um acompanhamento, registro em carteira. Então isso é salvação. E tem ali, além de alguns gatos, tem também uma foto de cachorros, que é desse período também, minha tia Geni Rosa, que é do período em que houve a enchente no Rio Grande do Sul. Então não se resgatou apenas as pessoas, resgatou animais também. Então foi feito todo um cuidado ali com os animais. Então esses são os tipos de salvação que a gente tem no mundo. Eu trouxe como exemplo, poderia citar aqui muitos outros casos, não é, de salvação de plantas, por exemplo, salvação de espécies, não é? Então tem pessoas, por exemplo, que são os biólogos, trabalham com esse tipo de coisa. Salvação de solo, recuperação de solo. Então, salvação é resgate. O que é salvação? Por aqui deu para a gente ter uma ideia. Salvação é o resgate da morte para a vida. É o acolhimento de nós, ou a nós, por Deus. Então, assim como salva esse animal da morte e leva ele para a vida, assim nós também. A salvação tira a gente da morte para a vida. Aí, para a gente compreender de início isso, eu trouxe um texto que está em Efésios capítulo 2, versos 4 e 9, o qual eu leio com você agora. Efésios capítulo 2, versos 4 ao 9, que diz assim: antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Naquele tempo, vocês seguiam o mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço, o espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. De fato, todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queriam. Assim, porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Mas a misericórdia de Deus é muito grande, Sofia, e o seu amor por nós é tanto que, quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus, vocês são salvos. Por estarmos unidos com Cristo Jesus, Deus nos ressuscitou com Ele para reinarmos com Ele no mundo celestial. Deus fez isso para mostrar em todos os tempos do futuro a imensa grandeza de sua graça, que é nossa, por meio do amor que Ele nos mostrou por meio de Cristo Jesus. Verso 8: pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. E tem um detalhe: isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é resultado dos esforços de vocês, portanto ninguém pode se orgulhar de tê-la, pois foi Deus quem nos fez o que somos agora. Em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para que fizéssemos as obras que Ele já havia preparado para nós. Unidos por meio de Cristo, lembrem-se que vocês, os não-judeus, eram chamados de incircuncidados pelos judeus, que chamam a si mesmos de circuncidados por praticar a circuncisão. Lembrem do que vocês eram no passado. Naquele tempo, vocês estavam separados de Cristo, eram estrangeiros e não pertenciam ao povo escolhido de Deus. Não tinham parte das suas alianças, que eram baseadas
nas promessas de Deus para o seu povo. E neste mundo viviam sem esperança e sem Deus. Mas agora, unidos com Cristo, vocês que estavam longe de Deus foram trazidos para perto dele pela morte de Cristo na cruz. Pois foi Cristo que nos trouxe a paz, tornando os judeus e os não-judeus um só povo, por meio do sacrifício do seu corpo. Ele derrubou o muro de inimizade que separava os judeus dos não-judeus. Ele acabou com a lei. Olha isso. Ele acabou com a lei, juntamente com os seus mandamentos e regulamentos. Não vale mais nada. E dos dois povos formou um só povo, novo e unido com ele. Foi assim que ele trouxe a paz, pela sua morte na cruz. Cristo destruiu a inimizade que havia entre os dois povos. Por meio da cruz, ele os uniu em um só corpo e os levou de volta para Deus. Assim, Cristo veio e anunciou a todas a boa notícia de paz. A todos, A todos a boa notícia de paz. Tanto a vocês, os não-judeus, que estavam longe de Deus, como aos judeus, que estavam perto dele. É por meio de Cristo que todos nós, judeus, não-judeus, podemos ir pelo poder de um só Espírito até a presença do Pai. Portanto, vocês, os não-judeus, não são mais estrangeiros nem visitantes. Agora vocês são cidadãos que pertencem ao povo de Deus e são membros da família dele. Vocês são como um edifício e estão construídos sobre o alicerce, o fundamento que os apóstolos e os profetas colocaram. E a pedra fundamental desse edifício é o próprio Cristo Jesus. Ele mantém o edifício todo bem firme e faz com que cresça também. Unidos com Cristo, estão sendo construídos junto com os outros para se tornarem uma casa onde Deus vive por meio do seu Espírito. Então, um texto explicadíssimo, não precisa nenhum comentário, não é? Observe aqui que não existe esse ou aquele povo especial de Deus, inclusive os judeus, não é? Todo mundo é povo de Deus agora. Então não tem distinção. Israel, não existe isso. É um povo só. Tem que seguir a lei. Jesus Cristo aboliu toda a lei. Agora nós estamos, graça, não é? É coisa boa, notícia boa e de paz. Então o texto é bem explicativo. Não há necessidade da gente tecer aqui um comentário adicional sobre ele. Pois bem, mas salvar do quê? Da presença da Ruth? Vamos ver, salvar do quê? Aí nós somos salvos da grande tribulação e da perdição eterna, ao viver a vida que agrada a Deus. Aí nós vamos ler 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso de número 16, que diz assim, finalmente, irmãos, vocês aprenderam de nós como devem viver para agradar a Deus. E é assim mesmo que vocês têm vivido. E agora pedimos e aconselhamos em nome do Senhor Jesus que façam ainda mais, pois vocês conhecem os ensinamentos que demos pela autoridade do Senhor Jesus. O que Deus quer de vocês é isso, que sejam completamente dedicados a Ele e que fiquem livres da imoralidade, que cada um saiba viver com a sua esposa de um modo que agrade a Deus, com todo o respeito e não com paixões sexuais baixas, como fazem os incrédulos, que não conhecem a Deus. Nesse assunto que ninguém prejudique o seu irmão, nem desrespeite os seus direitos, pois, como nós já lhe dissemos e avisamos, o Senhor castigará duramente os que fazem estas coisas. Deus não nos chamou para vivermos na imoralidade, mas para sermos completamente dedicados a Ele. Portanto,
Quem rejeita esse ensinamento não está rejeitando um ser humano, mas a Deus, que dá a vocês o seu Espírito Santo. Não há necessidade de lhes escrever a respeito do amor pelos irmãos da fé, pois o próprio Deus lhes ensinou que vocês devem amar uns aos outros, pois é esse amor que vocês têm mostrado a todos os irmãos que vivem em toda a província da Macedônia. Portanto, meus irmãos, pedimos que façam ainda mais. Procurem viver em paz, tratem dos seus próprios assuntos e vivam do seu próprio trabalho, como já dissemos antes. Verso 12: Assim aqueles que não são cristãos os respeitarão, e vocês não precisarão viver às custas de ninguém. A vinda do Senhor Jesus Cristo, irmãos, queremos que vocês saibam a verdade. Aliás, aí ele passa a falar acerca da vinda do Senhor Jesus Cristo, né? Eu estou em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4. Eu falei que é o 16, né? Mas eu estou lendo o 4 inteiro, né? Então, capítulo 4, e agora eu estou no verso 13, tá? Aí ele fala acerca da vinda do Senhor Jesus. Irmãos, queremos que vocês saibam a verdade a respeito dos que já morreram, para que não fiquem tristes como ficam aquelas pessoas que não têm esperança. Nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, e assim cremos também que depois que Jesus vier, Deus o levará de volta e junto com ele levará os que morreram crendo nele. De acordo com o ensinamento do Senhor, afirmamos a vocês: nós, os que estivermos vivos no dia da vinda do Senhor, não iremos antes daqueles que já morreram. Porque haverá um grito de comando e a voz do arcanjo e o som da trombeta de Deus, e então o próprio Senhor descerá do céu. Aqueles que morreram, crendo em Cristo, ressuscitarão primeiro. Então nós, os que estivermos vivos, seremos levados nas nuvens junto com Ele, para nos encontrarmos com o Senhor no ar. E assim ficaremos para sempre com o Senhor. Portanto, animem-se uns aos outros com essas palavras. Então, aqui, meu tio Manuel Rosa, que está nos acompanhando, o Paulo, ele nos traz aqui algumas orientações. Observe que no nosso primeiro encontro, nós falamos acerca das religiões. Então, a grande maioria das religiões que representam os ramos do cristianismo acreditam nisso, nesse texto que está escrito, não é? Na vinda do Senhor Jesus, e que em Jesus encerra todas as coisas. Então, com base nisso. E o que é a grande tribulação? Aí nós temos um texto que diz que haverá particular e grande aflição, de tal maneira que, se aqueles dias não fossem abreviados, nenhum ser humano se salvará. Esse é um texto de Apocalipse, não é? No capítulo 16, que trata desse assunto, da grande tribulação. E aqui, a grande tribulação, no caso, não é um castigo de Deus. Isso é uma consequência da desobediência humana. Veja, por exemplo, nós falamos, me parece que no domingo passado, a gente falou sobre o tornado que veio, não é, sobre aquela cidade. É o castigo de Deus? Não, não é o castigo de Deus. Consequência da ação humana. Então é a mesma coisa. Eu sou motorista, condutor de veículo. Aí, na pista está dizendo que eu devo andar a 80 km por hora. Mas eu ando a 160, irmã Francisca. Não é? 160, 200 km por hora. Aí bato, acontece um problema, morro. Ah, foi o castigo de Deus. Não, foi a minha imprudência. Mas se eu tivesse andado direito, eu não teria esse problema. Em relação à vida, é a mesma coisa. Não é? Há uma orientação de Deus, como nós devemos viver. Meu tio Mané está acompanhando aqui, 80 anos. Como é que ele viveu? Agora, se o tio Mané tivesse desonrado o pai, desonrado a mãe,
ou tivesse entrado no crime, feito mal para as pessoas, ele estaria vivo? Não é? São as consequências. Então a grande tribulação será uma consequência às pessoas, aos seres humanos, porque a gente não tem juízo, não é? A gente não respeita o outro. Veja que nós iniciamos falando da salvação e um dos meios, né, de salvação da humanidade que a gente vê que precisa ser exercitado é ir lá salvar uma pessoa que está sendo explorada pela outra. Nós precisamos disso? Passa o outro para trás, não é? E quem faz isso é quem mais tem dinheiro. Quanto mais tem, mais quer ter. Então, por conta disso é que haverá essa dificuldade. Além do texto que nós citamos, pode-se ler acerca da grande tribulação no Evangelho de Lucas, capítulo 21, versos 25 a seguir, 25 ao 38, você pode dar uma olhadinha. E um outro termo que é citado também é a perdição eterna. Então nós temos duas coisas, a grande tribulação, e os textos sagrados, os textos bíblicos, citam também a perdição eterna, que a gente observa, não é? Que ela está no capítulo 20 do Apocalipse, no capítulo 20, que se trata do lago de fogo e enxofre, lago de fogo e de enxofre, morte e inferno. Atormentados para sempre estarão ali o Satanás, a besta e o falso profeta. Diante do trono, mortos e vivos, grandes e pequenos, julgados de acordo com as suas obras, aquele que não for achado escrito no livro da vida também será lançado no lago de fogo. Aí a gente não sabe o que é isso, né? Tem inúmeras especulações, enfim, correntes teológicas e tal, gente que garante que teve revelação, que não teve, mas a verdade é que a gente não sabe. Nós temos uma ideia do que seja essa perdição eterna, mas a gente não sabe. A vida eterna tem mais relatos, né, do que vai ser. Então, se a gente faz uma analogia, se na vida eterna, não é, que se diz ali que eu estarei com Deus, nessa vida eterna, será um momento maravilhoso, serão momentos bons eternamente? Então, imagina-se, mas por analogia, por comparação humana, humana, não de Deus, da ótica de Deus, na nossa ótica humana. Então, o contrário seria verdadeiro. Então, se a irmã Francisca, digamos, ela vai para o céu, ela está alegre, aquela coisa toda, se eu vou para o inferno, eu vou estar triste, enfim. Se ela vai viver a vida eterna lá, eu vou estar na perdição eterna aqui. Isso são analogias humanas, porque os textos sagrados dizem que os caminhos de Deus não são os nossos e os pensamentos de Deus não são os nossos. A gente não sabe, não é? Mas nós não somos chamados a entender isso, não é? Nós somos chamados, irmã Sofia, para fazer o bem. Nós não temos que estar preocupados com esse tipo de coisa. A gente tem que estar preocupado em fazer o bem, ser uma pessoa boa. É isso que Jesus demonstrou que a gente precisa fazer. Todavia, do jeito que está posto, para evitar qualquer tipo de tragédia, né, Deus enviou Jesus Cristo para que, crendo nele, a gente não pereça. Está lá, João capítulo 3, verso 16. Mas passemos a viver uma vida sem ofensas e pecados, conforme nós lemos lá, Efésios 2. E tenhamos uma vida eterna com Ele. Aí você tem nos vários evangelhos, mas eu trouxe aqui como referência 1 João capítulo 5, verso 11 a 13. E depois você pode dar uma lida também. Então, Deus não é Deus de morte, mas é Deus de vida e de vida eterna. Eu hoje ainda falava com uma parenta minha. Falei hoje com mais de 10, 15 parentes. Não sei nem com quem que eu falei, mas eu falava o seguinte para uma delas, que eu tenho 3 filhos. Para ser mais específicos,
2 meninos e uma menina. Portanto, eu sou pai de 3 filhos. Aí, todos eles me deram trabalho, uns mais, outros menos. Em nenhum momento, irmã Francisca, eu pensei em matá-los, acabar com a vida deles, porque eles são desobedientes, porque eles me deram trabalho. Não, eu sempre esperei e entendi que aquilo era uma fase. Não, eles estão passando um momento que é assim mesmo, mas eles vão aprender. Percebe? Então essa é a esperança que o pai tem, não vai aprender. Né? E de fato, eles foram melhorando, porque eu também fui assim. Mais ou menos, mas também fui. Aí eu não fui aprendendo. Então, essa coisa que a gente tem, não é? Que a gente ouve, né? Às vezes, infelizmente, né? Deus vai pesar a mão, né? Deus vai matar, Deus não sei o quê. Isso é coisa do inferno, não é? Não podemos servir um Deus desse, não é? A Sofia ali, se você não se batizar vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Isso não é de Deus, gente, não é? Se Deus é pai, Deus é mãe, Deus cuida, Deus ama, não é? Deus que é a mesma coisa né? Eu não vou fazer de tudo para o filho chegar a um determinado lugar, não é? Vou ajudando, enfim, não é? Percebe? É assim. Esses dias eu levei o Kleber, irmã Francisca, para fazer 2 exames em Maringá. Aí fui no primeiro dia, quando foi para o dia, aí ele passou aqui e falou, então o senhor vê aí quanto que ficou a corrida, né, para ir lá em Maringá, enfim, né? Aí amanhã a gente vai, pode passar a chave Pix, né, que o dinheiro está na conta e eu vou mandar para o senhor. É a obrigação dele, não é? Porque é assim também que eu faço, é a obrigação. Se eu peguei o carro, fui lá, levei ele, é a obrigação dele chegar e dizer quanto que foi de combustível, enfim, percebe? Agora o meu dever, a minha obrigação, se eu tenho condições, é dizer o que para ele? Passa esse dinheiro para cá. Não, eu falei para ele, não preciso. Se o dia que eu precisar, eu te falo, mas eu não preciso. A maior alegria que um pai tem, o trabalho do pai e da mãe é exatamente esse, né? Servir o filho, servir a filha. Então, se nós que somos maus, a gente faz isso, imagine Deus. Se Deus vai sair por aí querendo matar as pessoas, colocar a mão e não sei o quê, não é assim. Não é? Ainda mais nesse tempo de graça, nesse tempo de misericórdia, nesse tempo de paz, que é a salvação. Então, Sofia, você deve se batizar, não porque Deus vai colocar as mãos sobre você e vai acabar com a sua vida se você não tomar essa decisão. Você deve seguir a Cristo, seguir o Evangelho por amor. É assim, não é? Eu estive ontem na festa do meu tio Manuel. Foi uma correria imensa, não é? Porque eu tinha que trabalhar também, fui trabalhar, fui na festa, vi uma série, tudo organizado. Não foi uma correria grande? Trabalhei a noite toda. Aí agora, a gente vai terminar a celebração, eu vou num baile, daqui a pouco. E aí eu vou fazer o quê? Tudo trabalho humanitário, trabalho de amor. Eu não ganho nada financeiramente para isso. Eu não vou porque eu sou obrigado. Eu não fui lá servir o tio e a família porque eu sou obrigado. Eu não estou aqui pregando porque eu sou obrigado. Eu não me batizei porque eu sou obrigado. Eu não casei com a Ruth porque eu sou obrigado. Eu não fico com ela porque eu sou obrigado. É tudo por amor. Então, Sofia, é por amor que a gente faz, não é? Os gatos não estão aqui porque são obrigados. É amor. Começa a bater nesses gatos para você ver. Some tudo, não fica um. Então, assim, a vida não tem dificuldades. É coisa simples. Às vezes a teologia, aquelas coisas todas, dogmas, veio só para atrapalhar as pessoas. Não é? Nós temos que viver de forma simples e entender o conhecimento, as coisas de Deus para simplificar a nossa vida. Não é para causar confusão. Não é? A gente vê, às vezes, grandes debates, né? Aquela situação, um nervoso com o outro e não sei o quê. Gente, para que esse tipo de coisa? Não é? Falar menos e agir mais, né? Procurar ajudar as pessoas. Quantas pessoas, animais, né? Precisando de ajuda, planta, o planeta gemendo.
Então, é isso que eu quero dizer para você, não é? Siga o exemplo da irmã Francisca. Olha lá, ó. Siga o exemplo dos seus avós, não é? Vai dar tudo certo. Siga o exemplo de pessoas boas, que têm o compromisso, não é, de servir a Jesus Cristo, e você vai ver que será uma bênção, será uma maravilha. Querido Deus, eu louvo o teu nome por essa oportunidade, por esse culto, pela bênção desses 3 encontros que nós tivemos, a oportunidade de refletirmos no teu poder, na tua graça, especialmente na tua misericórdia para conosco. Eu tenho a honra de ter essas 2 netas que estão decidindo em se dedicar mais a ti, por meio dessa responsabilidade pública e com elas mesmas de te servir, e isso fará por essa simbologia que nós temos, conforme aprendemos, que é o batismo. Que a tua graça possa estar na vida da Kathleen Sofia, da Loiara e de todas nós. É a minha oração no nome de Jesus e para a tua glória. Amém.